Olá meus queridos amigos, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui é a professora Carolina Blanco, estamos aqui no desenrolar do nosso curso de Direito Constitucional Tributário e como eu prometi a vocês, eu tenho aqui a tarefa de gravar vídeos referentes ao conteúdo do Direito Constitucional Tributário. E prometi que iria gravar vídeos acerca das espécies tributárias. Então, nós estamos estudando as espécies tributárias. Estudamos o conceito de tributo, classificação dos tributos, vimos que a Constituição da República Federativa do Brasil, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, adota a teoria tripartite. A Constituição, ela divide aí as espécies tributárias em 5, quais são elas? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições gerais. Nós já estudamos os impostos, já estudamos as contribuições de melhoria, começamos a estudar as taxas, estudamos as taxas pelo exercício regular do poder de polícia. E agora iremos estudar as taxas em razão daí da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Então, estamos aqui estudando as taxas. Bora estudar as taxas, animados, para entender tudo de direito tributário, não ficar com nenhuma lacuna, essa matéria é importante. Em especial aqui os impostos e as taxas, vocês precisam conhecer bem aí o fato gerador que permite, a materialidade que permite o nascimento, a instituição aí desses tributos. Então, nós vimos que os impostos são tributos não vinculados a uma atividade estatal, eles correspondem a uma tributação de uma manifestação de riqueza do contribuinte, uma atividade do contribuinte que manifesta aí signo presuntivo de riqueza. E nós estudamos que as taxas, ao contrário, são tributos vinculados a uma atividade estatal. No caso, uma atividade estatal especificamente dirigida ao contribuinte. Então, as taxas são tributos contraprestacionais, em que o Estado ele faz algo para o contribuinte e o contribuinte remunera este algo através deste tributo taxa. Bom, vamos agora então estudar as taxas de serviço, a previsão, onde que a Constituição prevê a possibilidade de instituição deste tributo. A Constituição prevê a possibilidade dos entes federados instituírem taxas no artigo 145. Então, estou aqui com os meus recursos de multimídia, meu flip chart aqui, vamos ver, ele vai nos ajudar no decorrer da aula, para tornar a nossa aula mais dinâmica, mais rápida. Então, está aqui a previsão constitucional das taxas pela prestação de serviço público específico e divisível, previsão constitucional, artigo 145. A União, os Estados, o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Primeiro, imposto. Segundo, taxa. Taxa em razão do exercício regular do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, o que a gente já vê aqui neste dispositivo? A gente vê que a competência para se instituir as taxas é uma competência comum. Todos os entes da federação poderão instituir as taxas, é uma competência comum. É uma competência comum. Mas, como eu falei para vocês, a gente tem que se atentar em ler esse dispositivo 145 em conjunto com os dispositivos que tratam da repartição de competência. Na parte da Constituição, em que a Constituição trata do Estado Federado Brasileiro, ela tem nos seus artigos 21, 22, 23,
23, 24, artigos que estabelecem a divisão de competências legislativas e de competências administrativas entre os entes da federação. Então, ela lista o que a União, Estados, DF, municípios vão poder legislar e qual a competência administrativa material que esses entes podem exercer. A gente vê que a competência, então, para instituir a taxa de serviço, é uma competência comum de todos os entes da federação. Agora, temos que observar que o ente que tem competência administrativa para prestar determinado serviço público, ele pode se remunerar da prestação desse serviço público através de uma taxa. Então, tem que haver essa correspondência entre a competência tributária de instituição da taxa e a competência administrativa para se prestar o serviço público. Então, por exemplo, a União, ela tem, pela Constituição Federal, a competência para prestar serviços aeroportuários. Então, a União, ela vai poder cobrar uma taxa em razão desse serviço, em razão do embarque, uma taxa de embarque que, enfim, ela pode instituir por meio de uma taxa. Por outro lado, os municípios, eles têm a competência de zelar pelo interesse local, prestar aí os serviços que atendam aí os interesses locais. Então, cabe ao município prestar o serviço de coleta, remoção, transporte, tratamento do lixo. E o município, que é o ente, então, competente administrativamente para prestar esse serviço de coleta domiciliar de lixo, ele poderá se remunerar desse serviço de coleta domiciliar de lixo através do tributo taxa. Então, a competência comum, todos os entes podem instituir, mas lembre-se, o ente que tem competência administrativa para prestar aquele serviço, ele pode se remunerar pelos custos daquela atividade, daquele serviço, através da instituição de uma taxa. Então, há competência comum, mas há de existir aí esta correspondência com a competência administrativa. Então, a Constituição, ela traz aí quais são os fatos geradores que podem gerar a instituição da taxa. Que fatos são esses? Então, a Constituição, ela traz uma materialidade, ela traz que a cobrança das taxas de serviço, a instituição e futura cobrança das taxas de serviço, elas poderão ocorrer pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Então, aqui está a materialidade das taxas de serviço. Então, o poder público que tem uma competência administrativa para prestar um serviço público específico e divisível, ele poderá se remunerar dos custos desse serviço através da instituição de uma taxa. Taxa essa que será, que nascerá a obrigação tributária de pagar pela utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível pelo contribuinte. Então, bom, vamos entender. Vimos aqui, então, a competência comum que está no artigo 145 na previsão constitucional. Vimos aqui a materialidade que a Constituição traz e vamos agora analisar a previsão legal, CTN. Vamos para o nosso próximo item. Todos esses itens estão no nosso roteiro de aula, que está disponível para vocês no AVA e que de algum meio eu disponibilizarei para os interessados que assistem a aula no canal. Então, vimos aqui previsão constitucional. Agora nós vamos para a previsão legal e eu vou me valer aqui do meu recurso multimídia. Vamos lá.
Revisão legal. O CTN, no artigo 77, ele estabelece que as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo DF ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições, que eu falei para vocês, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, já estudamos, ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, vamos agora entender o que é essa utilização efetiva ou potencial de serviços públicos e o que são serviços públicos efetivos, específicos e divisíveis. O próprio CTN, ele traz uma definição legal do que seriam serviços públicos específicos e divisíveis e o que seria uma utilização efetiva ou potencial. Vamos olhar esse artigo do CTN? O artigo 79 do CTN, ele coloca ali, faz um glossário para a gente. Ele coloca os serviços públicos, a que se refere ao artigo 77, então serviços públicos que podem gerar aí a tributação, a sua remuneração por meio de taxa. Consideram-se 2 pontos. Inciso 1º, utilizados pelo contribuinte, a. efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título, b. utilizados pelo contribuinte potencialmente, quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. E item 2, que eu quero começar pelo item 79, inciso 2. Esses serviços públicos, eles vão ser específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. Inciso 3, divisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente por cada um dos seus usuários. Então, vamos começar a analisar esse artigo? Vamos lá, analisando então a materialidade, o fato gerador que pode dar aí origem à instituição de uma taxa. Vamos ali, taxa de serviço. Essa materialidade que pode gerar a instituição de uma taxa como forma do poder público se remunerar do custo da atividade na prestação do serviço público específico e divisível. Vamos olhar aqui, a Constituição e o CTN, eles falam utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Então, a instituição da taxa, ela só pode se dar quando nós estamos diante de serviços públicos específicos e divisíveis. E esses serviços, eles têm que ser de utilização efetiva ou potencial pelo contribuinte. Vamos analisar o que são serviços públicos específicos e divisíveis? Nós lemos lá no artigo
79 do CTN, a definição que o CTN traz, né, para serviço público, primeiro, específico. O que o CTN diz com relação ao serviço público específico? Ele fala que o serviço público específico é aquele que é passível de divisão em unidades autônomas. Cadê exatamente? Aqui. O CTN diz que o serviço público específico é aquele que pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade. O que significa isso? Então, o serviço público específico é aquele que pode ser dividido em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade. O que é isto? Vamos entender. O serviço público específico é aquele que o Estado ele presta um serviço público específico a um contribuinte A, e ele consegue identificar exatamente o contribuinte que está fruindo daquela unidade autônoma de intervenção, utilidade ou necessidade. Então, o serviço público específico é aquele que pode ser dividido em unidade autônoma de intervenção, de utilidade, de necessidade, porque o Estado ele presta um serviço, uma parcela de serviço específico para aquele contribuinte. O Estado ele consegue identificar o usuário daquele serviço e, né, o contribuinte daquela taxa. Então, há uma possibilidade de o Estado identificar aquele sujeito passivo da obrigação tributária. O serviço público específico é aquele prestado ut singuli. Não é um serviço posto à disposição de toda a coletividade, porque um serviço que é posto à disposição de toda a coletividade, um serviço geral, é um serviço ut universi. O serviço ut universi, como por exemplo o serviço de iluminação pública, o serviço de segurança pública, eles não podem ser remunerados por meio de taxa, porque é um serviço geral, posto a toda a coletividade, em que eu não consigo identificar qual é o usuário específico daquela fraçãozinha de serviço. Então, o Estado, quando ele ilumina as vias públicas, ele coloca a luz lá, todo mundo que passa lá é usuário daquela luz. Eu não consigo identificar quanto de luz, de iluminação pública a Carolina usufruiu aí durante o dia. Eu não consigo pegar uma antena e captar a quantidade de luz que a Carolina usufruiu, a quantidade de luz que Maria usufruiu. Da mesma forma, a segurança pública. A segurança pública é prestada a todos que estão na coletividade. Então, é um serviço ut universi. O serviço público específico é aquele prestado a título ut singuli, aquele em que o Estado ele presta uma fração aqui, uma unidade autônoma de utilidade, ele consegue enxergar o contribuinte A, que é o usuário daquele serviço. Então, isso é o serviço público específico. É isso que o CTN quer dizer com serviço público específico, como aquele passível de ser destacado em unidades autônomas de intervenção, utilidade, necessidade. E esse conceito aqui se complementa com o conceito do serviço público divisível, porque lembre-se, a materialidade é serviço público específico e divisível. Então, serviço público específico e divisível. Então, o serviço público específico é aquele que é passível de ser destacado em unidades autônomas de fruição, né, ut singuli. Já o serviço público divisível, o CTN vai dizer que é aquele em que serviço público divisível quando suscetíveis de utilização separadamente por cada um de seus usuários,
suscetível de utilização individual pelo contribuinte. Então, no caso aqui, é o outro ângulo da visão. O serviço público é divisível, é aquele que é passível de utilização individual pelo contribuinte, que ele é passível de fruição pelo contribuinte. Então, o contribuinte A, ele sabe exatamente o serviço que o Estado está prestando para ele. Então, aqui no serviço público divisível, o contribuinte ele consegue enxergar a parcela de serviço público que está sendo fornecida para ele. Então, por isso, em razão disso, que o professor Ricardo Alexandre, nas aulas dele, ele faz um comentário interessante que eu vou reproduzir aqui para vocês. Ele fala, como que eu sei quando eu estou diante de um serviço público específico e divisível? Ele fala, eu sei quando eu estou diante de um serviço público específico e divisível quando eu, Estado, te vejo contribuinte. Eu, Estado, vejo o contribuinte que é usuário do serviço que eu estou prestando. E o serviço público é específico e divisível quando eu, contribuinte, vejo você, Estado, e vejo o serviço que você, Estado, está me prestando. Então, é isso que o CTN quer dizer com serviços públicos passíveis de serem destacados em unidades autônomas e serviços públicos passíveis de fruição aí individual pelo contribuinte. Eu consigo ver a parcelinha de serviço que está sendo entregue para mim e o Estado consegue ver a parcela de serviço que ele está fornecendo para aquele contribuinte. Então, apenas os serviços públicos específicos e divisíveis, eles podem gerar a tributação por meio de taxa. Saber o que é um serviço público específico e divisível conceitualmente, nós vimos. Posto isso, né, a gente tem que ter ciência que diversas situações, na prática, foram desembocar no judiciário em que o poder público ele criou uma taxa para se remunerar de determinado serviço público e que esse poder público entendeu como serviço público específico e divisível, mas que quando chegou a análise dos nossos tribunais, os nossos tribunais entenderam que aquele serviço não era específico e divisível e que não poderia ser tributado por meio de taxa. Já em outros casos, os nossos tribunais olharam para aquele serviço que estava sendo tributado por meio de taxa e falaram, não, legal, é serviço público específico e divisível, o poder público pode cobrar. Então, vamos dar uma olhada aqui na parte de jurisprudência. Na jurisprudência... Antes de jurisprudência, eu preciso falar com vocês sobre utilização efetiva e potencial. Então, nós já vimos, né, que o serviço público, ele que permite a remuneração por meio de taxa, é o serviço público específico e divisível. Então, a Constituição, lá vamos voltar para o nosso quadrinho para que vocês entendam e tenham a compreensão completa da matéria. A Constituição, ela fala que ela traz aqui a materialidade das taxas e diz que é possível a taxa de serviço pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Aí ela coloca efetivamente fruídos ou potencialmente fruídos pelo contribuinte. Aqui vamos colocar na linguagem da Constituição. Utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, vamos analisar agora essa questão de utilização efetiva ou potencial e de serviço prestado ao contribuinte ou posto à disposição do contribuinte. Então, para que vocês entendam, anotaram esse quadrinho? Dão pause, anotem. E aí agora eu vou apagar. Depois que eu explicar, eu coloco o quadrinho de novo
para reforçar aqui o que foi questionado, estabelecido. Eu preciso fazer uma diferenciação com vocês em serviços de utilização compulsória e serviços de utilização não compulsória. Então, nós temos serviços públicos específicos e divisíveis de utilização compulsória. E nós temos serviços públicos específicos e divisíveis de utilização não compulsória. De utilização não compulsória. O que é isso? Nós temos alguns serviços públicos que é do interesse da coletividade que todos sejam obrigados a usar. Alguns serviços públicos, no entender do legislador, eles pelas características daquela necessidade da coletividade, é importante que esse serviço seja usado por todo mundo. Então, por exemplo, a coleta domiciliar de lixo, coleta de lixo de imóvel. Vocês imaginam se Maria, minha vizinha, ela falasse: não, esse negócio do município, ficar coletando lixo, eu não vou, eu não quero usufruir desse serviço do município. O município ainda quer me cobrar, o município quer me cobrar essa taxa de lixo, está muito cara, não vou pagar essa taxa de lixo não. Eu mesma vou administrar o meu lixo aqui. Eu vou comprar uma terra, vou colocar o lixo embaixo, vou incinerar meu lixo, eu mesma vou dar um jeito no meu lixo. Esse negócio do município querer me cobrar taxa, então imagina aí que a Maria, minha vizinha, resolva fazer isso. Então ela pega e começa a coletar todo o lixo que ela tem num quartinho dos fundos ali, porque ela não quer gastar dinheiro com taxa de lixo. Vocês imaginem o que vai acontecer. Vai ter insetos, bichos, ratos, sei lá, que Deus que me livre. Então, o serviço de coleta de lixo ele é um serviço de utilização compulsória. Então, é um serviço que é posto à disposição do contribuinte, do usuário, mesmo que o usuário não queira usufruir daquele serviço. E o pagamento da taxa pela utilização potencial daquele serviço ele é obrigatório daquele usuário que mesmo efetivamente não use daquele serviço de coleta de lixo. Então, no caso de alguns serviços que, no entender do legislador, eles são de uma importância peculiar, né, em razão dessas características aí, que é necessário que todos usem esse serviço, esses serviços são colocados como de utilização compulsória. Então, na taxa domiciliar de lixo, mesmo que a Maria ela não queira colocar o lixo dela na porta, na frente da casa dela, o caminhão do lixo vai passar naqueles dias, naqueles horários, na frente da casa dela. 1. E 2, ela vai ter que pagar a taxa de serviço pela coleta de lixo, sendo esse tributo instituído, né, numa lei do município e tudo. Então, esses serviços públicos de utilização compulsória, eles são serviços que, no entender do legislador, eles são de utilização obrigatória. Então, o Estado ele coloca à disposição aquele serviço com uma atividade administrativa em efetivo funcionamento. Então, o caminhão do lixo passa na frente da casa da Maria, mesmo ela não querendo, e esse serviço pode ser remunerado através de taxa em razão de uma utilização potencial daquele serviço. Então, os serviços públicos de utilização compulsória são os serviços cuja utilização potencial pode gerar a cobrança, a contraprestação por meio de taxa. Então, esses serviços públicos de utilização compulsória,
eles são passíveis de remuneração através do tributo taxa, mesmo diante de uma utilização potencial, em que aquele serviço, o serviço é posto à disposição do contribuinte, através de uma atividade administrativa em efetivo funcionamento. E aquele contribuinte, use efetivamente ou não, ele remunera o Estado por meio da taxa. Então, esses são os serviços de utilização compulsória. Já nós temos outros serviços públicos que não são de utilização compulsória, que são serviços que são postos à disposição da coletividade, mas que o usuário daquele serviço ele vai pagar se efetivamente utilizar. Então, um exemplo de um serviço que não é de utilização compulsória e que é passível de remuneração pela utilização efetiva, que é passível de remuneração apenas por utilização efetiva. Porque esses serviços de utilização compulsória, eles são remunerados, seja uma utilização efetiva do contribuinte. Então, a Carolina, ela pegou e deixou o lixo lá na frente do prédio dela, seja de uma utilização potencial. Então, a Maria, minha vizinha, não deixou o lixo na frente do prédio. Esses serviços de utilização compulsória, eles são passíveis de remuneração por meio de taxa, seja diante de uma utilização efetiva do contribuinte, seja por meio de uma utilização potencial pelo contribuinte. Já esses serviços de utilização não compulsória, eles são tributados por meio de taxa quando efetivamente o contribuinte usa. Então, um exemplo aqui são as custas judiciais. Então, quando a gente vai ingressar com uma ação, todos os atos que a gente vai fazer lá no processo, a gente tem que recolher as custas. Então, estas custas judiciais, a natureza jurídica delas já foi reconhecida, a natureza jurídica desses tributos, dessas custas judiciais, é a natureza de taxa. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as custas judiciais ela tem a natureza jurídica de taxa. Então, o usuário do serviço, da atividade jurisdicional, claro que aqui nós estamos tratando de uma expressão da soberania do Estado, é diferente do olhar do direito administrativo para serviço público. Mas, olhando aqui no campo tributário e da incidência, possibilidade de incidência de instituição aí, de taxa, das regras aqui que nós estamos estudando, as custas judiciais são entendidas pelo Supremo Tribunal como taxas, e quem vai pagar essa taxa vai ser o usuário que efetivamente vai se valer desses serviços judiciais. Então, não existe uma taxa compulsória de serviços judiciais, como existe no caso do lixo. Por quê? Porque é um serviço que também, pela natureza dele, não há razão para ele ser compulsório. Então, nós temos os serviços públicos de utilização compulsória, que são serviços como o serviço de coleta domiciliar do lixo, que no entender do legislador essencial que eles sejam postos à disposição da comunidade e que os usuários obrigatoriamente os utilizem. É possível a remuneração por meio de taxa, seja uma utilização efetiva, seja uma utilização potencial deste serviço. E outros que não são de utilização compulsória. Então, no caso do lixo, vocês imaginem se o serviço de coleta domiciliar de lixo não fosse de utilização compulsória. Então, a minha vizinha, ela quer economizar um dinheirinho e fala, eu não vou pagar para o Estado coletar meu lixo. Como eu falei, ela fala, está muito cara essa taxa de lixo, eu mesma vou dar um jeito. Eu mesmo vou levar lá no aterro. Só que é complicado, ela tem que pegar o carro e ir lá longe no aterro. Então, ela vai uma vez por mês no aterro. Nos outros dias, ela fica acumulando lixo no quartinho que eu falei. Você imagina o problema para a saúde pública que nós teríamos. Então, é por isso que alguns serviços são de utilização compulsória
E esses serviços de utilização compulsória, eles podem ser remunerados por meio de taxa, quer o contribuinte efetivamente os utilize ou não, ou utilize de forma potencial, ou seja, o serviço público está sendo prestado, há uma atividade administrativa em efetivo funcionamento, mas ele não está usando porque ele não quer. Né? Então, esses são os serviços públicos de utilização compulsória que justificam a cobrança da taxa pela utilização potencial do serviço público. Então, entendemos aqui essa diferenciação. Posto isso, a gente pode analisar um pouco a jurisprudência, né? Que em diversos casos, como eu falei, foram analisados pelo Poder Judiciário, que o Poder Judiciário ele teve que averiguar se aquele serviço prestado pelo ente público era um serviço público específico e divisível e, portanto, passível de cobrança de taxa ou não. Em alguns casos, ele entendeu que sim, era permitido cobrar a taxa, como no caso da coleta domiciliar de lixo, em outros casos o poder público, o tribunal entendeu que não. Então entendemos aqui aquele quadrinho, né, da utilização, vou colocar de novo porque vocês têm que memorizar isso. Depois eu também vou pedir quadrinho para vocês disso. Utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, postos efetivamente cobrados ou postos à disposição, né? Prestados ao contribuinte, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, postos à sua disposição. E no caso desses postos à sua disposição, vocês façam um link aqui que os serviços que são postos à disposição do contribuinte, que admitem a cobrança de taxa em razão de uma utilização potencial, são aqueles, né, de utilização compulsória. Inefetivo, tanto de utilização compulsória quanto os de não compulsória, o usuário usar e paga. Então é isso, esse quadrinho ficou claro. Vamos agora analisar as questões da jurisprudência, que há muita coisa interessante aqui. Algumas que eu concordo com as decisões, outras que não. Vamos lá. Então, jurisprudência. Jurisprudência. Vamos analisar a questão aqui da iluminação pública. Nós tivemos aí, os municípios começaram a instituir uma taxa para se remunerar do serviço de iluminação pública. Como eu já disse, esse serviço de iluminação pública ele não é específico e divisível. Entendeu, então, o Supremo Tribunal Federal que o serviço de iluminação pública não poderia ser cobrado por meio de taxa. E entendeu, portanto, inconstitucional. Tributo de exação inviável, posto ter por fato gerador serviço inespecífico, não mensurável, indivisível, insuscetível de ser referido a determinado contribuinte. Então, aqui nesse RE 233332 do Rio de Janeiro, em 1999, o Supremo entendeu que não poderia ocorrer a tributação de taxa de iluminação pública. Pois bem, o Supremo entendeu que por meio de taxa, o Estado não poderia tributar o serviço de iluminação pública. O que os municípios fizeram? Fizeram uma pressão grande no presidente da República para que a gente tivesse aí um projeto de lei. Esse projeto de lei ele ingressou aí no processo legislativo, foi aprovado como emenda constitucional e foi instituída, né, a COSIP, que está lá no texto constitucional. Cadê o artigo específico da COSIP? Então, o STF entendeu que iluminação pública
não pode ser cobrado por meio de taxa. Eu vou ter que procurar na Constituição. Mas os municípios que eles fizeram, eles se uniram e pressionaram o presidente para que ele interessasse com um projeto de emenda, uma PEC, um projeto de emenda constitucional. E foi aprovada uma emenda constitucional que criou a contribuição para o custeio, que criou a previsão da competência dos municípios instituírem a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Então, peraí, vamos lá. Aqui, o artigo 149A da Constituição Federal. Esse artigo ele foi incluído pela emenda constitucional 39 do ano de 2002. Então, achei aqui, vou ler para vocês. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 151 e 3, da anterioridade. Mas, vejam, nós tivemos uma decisão em 99 do Supremo dizendo que não seria possível o município se remunerar desse serviço por meio de taxa. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pressão muito grande e o Congresso Nacional acabou aprovando essa emenda constitucional 39, que trouxe a COSIP, que é uma contribuição que os municípios e o DF eles poderão instituir para o custeio da iluminação pública. Como a característica da espécie tributária contribuição é a destinação legal do recurso, através dessa espécie tributária contribuição, de acordo com a sistemática que o STF entende como apta a se analisar as espécies tributárias, que é a teoria pentapartite. Então, de acordo com a teoria pentapartite, são admitidas essas 5 espécies tributárias, e dentre essas 5 espécies tributárias estão as contribuições gerais, que se caracterizam por meio da destinação legal do produto da arrecadação, uma destinação específica, e se criou então essa contribuição que tem a destinação específica a custeio aí do serviço de iluminação pública. Então, a Constituição traz aqui no 149 essa possibilidade aqui, que foi, essa possibilidade veio através de uma emenda constitucional. Então, esse é o primeiro caso, né, que a gente teve aqui na jurisprudência. Depois, nós vamos tratar aqui da taxa de lixo. Então, a taxa de coleta domiciliar de lixo, ela foi entendida pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional. Então, os municípios eles podem instituir uma taxa pelo serviço público de coleta, remoção, transporte, tratamento do lixo. Então, ela entendeu como constitucional. Agora, a taxa de remoção, transporte, de coleta de lixo de um imóvel, o Supremo Tribunal Federal entendeu como constitucional. Agora, a taxa pela limpeza dos logradouros públicos, inclusive, deixa eu achar aqui. Então, taxa de coleta de lixo, taxa de cobrança de limpeza de logradouros públicos. Vamos fazer aqui. Então, o Supremo Federal entendeu que essa taxa de coleta de lixo de um imóvel,
Então, o lixo produzido por um imóvel, a coleta deste lixo produzido por um imóvel ser tributada por meio de uma taxa de coleta de lixo, o Supremo entendeu que é constitucional. Agora, o Supremo entendeu que a taxa pela limpeza de logradouros públicos seria inconstitucional. Por quê? Porque no caso deste serviço de limpeza de logradouros públicos, nós não estaríamos diante de um serviço público específico e divisível. Então, a limpeza que o município faz da pracinha que existe aqui na frente da casa da Carolina, ela beneficia a Carolina que vai passear na praça, beneficia as pessoas que vêm de longe e que resolvem também sentar ali na praça, as pessoas que passam ali e veem a praça limpa, as pessoas que têm outra região da cidade, mas que se beneficiam da cidade estar limpa, porque se juntar lixo vai ter rato, vai ter bicho. Então, o serviço de limpeza dos logradouros públicos, ele é um serviço público específico e divisível. Então, não faria sentido o Estado ele criar uma taxa para o proprietário de um imóvel pagar a taxa pela coleta domiciliar do lixo dele e a taxa pelo custeio da limpeza da rua, do logradouro público, da praça. Então, o Supremo Federal entendeu que a taxa criada para a coleta de lixo de imóvel é constitucional. Agora, a taxa criada para a limpeza de logradouros públicos, ela é inconstitucional. E o que aconteceu? Né? Se a gente for olhar o precedente que gerou, né, toda essa decisão e tudo do Supremo, a gente vai ver o seguinte: o município de Belo Horizonte, ele criou uma taxa que é uma taxa tanto pela coleta domiciliar de lixo, quanto uma taxa pela limpeza dos logradouros públicos, junto. O estado de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. No caso, o município de Belo Horizonte, ele criou essa taxa com essas duas materialidades: coleta domiciliar de lixo e taxa pela limpeza de logradouros públicos. O que o STF entendeu? Ele entendeu que a taxa especificamente para a coleta de lixo de imóvel, ela seria constitucional. Já essa taxa de limpeza de logradouros públicos, ela seria inconstitucional, porque o serviço público não seria específico e divisível. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar aqui dessa taxa de lixo, porque eu vou inclusive ver se eu passo o acórdão para vocês, porque ele gerou assim, né, muita polêmica. Então, a diferença que vocês têm que saber entre taxa de coleta de lixo, que é constitucional, e a taxa de cobrança de limpeza de logradouros públicos é inconstitucional. Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal, ele emitiu a súmula vinculante 19. O que diz a súmula vinculante 19? A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo proveniente de imóveis não viola o artigo 146, inciso 2 da Constituição. Então, o que ele entendeu? A taxa cobrada exclusivamente para o serviço de coleta, tratamento e tudo de lixo proveniente de um imóvel está compatível com a Constituição. Agora, taxa para limpeza de logradouros públicos, como o município de Belo Horizonte fez, aí isso não está certo, viola a Constituição. Então, essa questão que eu queria passar. Agora, nós vamos aqui para a questão da base de cálculo das taxas. Essa questão aqui é tumultuosa na doutrina e na jurisprudência. A base de cálculo das taxas de serviço. As taxas em geral, né?
Mas a gente está tratando aqui das taxas de serviço, vou colocar das taxas, porque o que eu vou falar também vale para a taxa de polícia. Bom, nós estudamos que as taxas são tributos não vinculados a uma atividade estatal. A materialidade, né, o fato gerador da taxa, ele tem que corresponder ou ao exercício regular do poder de polícia, ou à prestação de um serviço público específico e divisível, utilizado efetivo ou potencialmente pelo contribuinte. Bom, as taxas, elas são tributos, como eu falei, vinculados a uma atividade estatal. São diferentes dos impostos, que tributam uma manifestação de riqueza do contribuinte, que tributam uma atitude do contribuinte que denota um signo presuntivo de riqueza. Então, as taxas, elas vão ter como fato gerador, né, a atividade estatal. Então, o Estado, ele realiza uma atividade estatal específica para o contribuinte e ele pode se remunerar desta atividade estatal por meio das taxas. Ele pode se remunerar, o Estado, por meio das taxas. Então, posto isso, quando nós vamos analisar o critério quantitativo da regra matriz de incidência da lei que institui, da regra que institui a taxa, a gente tem que ter em mente que o valor a ser cobrado a título de taxa, ele tem que mensurar o custo da atividade que o Estado desempenha para o contribuinte. Então, a gente tem que ver, tem que ter uma relação entre o custo da atividade prestada pelo Estado e o valor cobrado a título de taxa. A gente vai olhar o aspecto quantitativo da regra matriz. Ocorre que, muitas vezes, é impossível você determinar exatamente o quanto que o Estado está gastando para retirar o lixo da Carolina. Então, às vezes é muito difícil se aferir com certeza, com uma visão segura, qual é o custo efetivo que o Estado tem ao prestar aquela atividade para o contribuinte. Então, o que é feito? É feito uma fixação aí do critério quantitativo para o estabelecimento do valor daquela taxa, de um valor aproximado. Então, deve o Estado estabelecer como valor daquela taxa um valor aproximado ao custo que ele tem com a atividade estatal que ele presta. Pois bem, entenderam isso? Posto isso, vamos analisar aqui a situação que acabou gerando todo o embate doutrinário. O município de São Carlos, ele instituiu uma taxa de lixo cuja base de cálculo se baseava na metragem do imóvel. O município de São Carlos, ele entendeu que imóveis maiores produziam mais lixo, então que faria sentido você cobrar a taxa de lixo com uma relação aí com a metragem do imóvel. Então, imóveis maiores pagariam mais de taxa porque produziriam mais lixo. Imóveis menores produziriam menos lixo. Esta questão chegou no Supremo. Então, os contribuintes dessa taxa de lixo alegaram primeiro que o município de São Carlos não poderia cobrar a taxa de lixo com base em uma base de cálculo que estaria considerando um dos elementos que é utilizado para a aferição da base de cálculo do IPTU, que era a metragem do imóvel. Porque o IPTU, a base de cálculo dele é calculada da seguinte forma: nós temos tabelas em anexos, né? A gente tem tabelas em que vão estabelecer o custo do metro quadrado
naquela região e para imóveis daquela característica. Então, através disso, desse custo desse metro quadrado, você vai multiplicar pela metragem do seu imóvel e vai chegar aí ao valor venal. O que o contribuinte alegou? Que não poderia ser cobrada essa taxa de serviço, uma vez que o município de São Carlos ele estava utilizando para fixar a base de cálculo da taxa de serviço um elemento que já é utilizado para a fixação da base de cálculo do IPTU, que por isso estaria ocorrendo uma violação do artigo 145, parágrafo 2º, que prevê a proibição de que as taxas tenham base de cálculo equivalentes às bases de cálculo dos impostos. Isso chegou no Supremo. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? O STF decidiu, primeiro, a Constituição ela veda que haja uma total identidade entre a base de cálculo da taxa e a base de cálculo de um imposto. A Constituição Federal não veda que um dos elementos utilizados na base de cálculo de um imposto seja utilizado na fixação aí da base de cálculo de uma taxa. O CTN, aliás, ele determina que é proibido que haja uma identidade total entre base de cálculo de impostos e taxas. Ele fala que é vedada a instituição de base de cálculo de taxa idêntica à dos impostos. Então, havia uma semelhança, sendo apenas um dos elementos utilizados na base de cálculo de um imposto, não geraria nenhum problema, nenhuma violação da Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, primeiro, era possível que um dos elementos da base de cálculo de um imposto fosse utilizado para se fixar a base de cálculo de uma taxa. Foi a primeira coisa que ele entendeu. Segundo, depois o Supremo Tribunal entendeu da seguinte forma. Ele falou assim, é razoável eu presumir que imóveis maiores produzam mais lixo do que imóveis menores. Então, é presumível eu assumir que um imóvel de 1.000 metros quadrados vai gerar mais lixo que um de 100 metros quadrados. Então, é razoável o município utilizar a metragem do imóvel como um elemento para a fixação da base de cálculo de taxa. Porque, como eu falei, a base de cálculo da taxa, o aspecto quantitativo da taxa tem que refletir o custo da atividade estatal. Então, seria presumível que imóveis maiores produzam mais lixo e, havendo uma produção de lixo maior, eu vou ter um custo maior para transportar aquele lixo, para tratar aquele lixo, etc. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o tamanho do imóvel gera, assim, uma presunção de que o imóvel maior produza mais lixo. Então, que seria possível, sim, o município de São Carlos utilizar aí a metragem. E 3, ele entendeu que essa utilização da metragem, ela contribuía para a fixação dos tributos com base no princípio da capacidade contributiva. O STF entendeu que, embora a Constituição Federal ela apenas exija como princípio de obrigação, como norma obrigatória, a observância do princípio da capacidade contributiva para os impostos, embora a Constituição fale, ela no artigo 145, parágrafo 1º, ela obriga que os impostos, sempre que possível, sejam pessoais e sejam graduados segundo a capacidade contributiva do contribuinte, o princípio da capacidade contributiva é obrigatório para os impostos. Mas esse artigo não proíbe que outras espécies tributárias sejam graduadas conforme a capacidade contributiva do agente. Embora esse princípio esteja previsto unicamente para os impostos, ele pode ser aplicado para as taxas e seria aconselhável que assim fizesse. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal ele jogou todos os argumentos que ele podia, né,
a racionalidade nos argumentos que ele podia lá usando as artimanhas da nossa língua e do nosso sistema jurídico para justificar a possibilidade, sim, de estabelecimento da base de cálculo da taxa de lixo pela metragem do imóvel. Então, pelo Supremo Tribunal Federal, você pode utilizar a metragem do imóvel, sim, como um elemento para a fixação da taxa de serviço. Até aí, eu acho que até aí tudo bem. Agora, na minha opinião, desde que esse elemento ele realmente contribua para um maior custo da atividade estatal. Então, a metragem do imóvel pode sim ser utilizada para a fixação da base de cálculo das taxas. E no caso da taxa de coleta domiciliar de lixo, o Supremo entendeu que essa metragem ela tem uma relação com o custo da atividade estatal, porque imóveis maiores produzem mais lixo. E teve esse argumento da capacidade contributiva. Então é isso que eu queria passar para vocês acerca das taxas de serviço. Bons estudos, espero que tenham gostado do vídeo, curtam. E a gente vai se falando. E agora eu vou estudar limites constitucionais ao poder de tributar. Até mais, fiquem com Deus.